pouco mais. Eu disse, puxa, se eu tivesse 30 anos hoje com a cabeça que eu tenho, eu tinha errado muito menos. Coisas que eu fiz de maturidade, que se fosse hoje com meus 50 e poucos anos, eu não faria. Eu contava para eles isso, comentava sobre isso. Quem sabe você também possa no momento estar, puxa, quantas coisas eu errei, eu não devia ter feito, ou fiz e não deu certo. Relacionamentos, negócios, quantas coisas, talvez a bagagem que você tem aí dentro de você, e muitas delas que nós não superamos ainda, e que está muito vivo dentro de nós, e que a partir de hoje, se você entender e decidir, vai ficar para trás. Amém, Miriam? O passado, querido, é dar um passo ou muitos passos para trás, é tirar os olhos da esperança, é olhar para trás e tropeçar no que está diante de mim. O passado nos faz tropeçar pela vida, pelo processo da vida. Situações que aconteceram, pessoas que passaram pela nossa vida, e que nós ainda estamos vivendo muitas coisas que nos impedem de romper. Isso é muito forte. Alguns versículos eu anotei, entre eles Salmo 141. Ele diz, mas os meus olhos, o salmista dizendo, mas os meus olhos estão fixos em Ti, soberano Deus, o Deus do meu refúgio, a minha fortaleza. Os meus olhos não estão fixos no passado, que todo mundo tem um passado, e a grande maioria de nós tem um passado muitas vezes obscuro, triste, lamentável, e tantos outros nomes você pode dar. Mas o salmista ensina, olha, eu não estou olhando para o passado, meus olhos estão fixos em Deus, o meu libertador do passado. Você crê nisso? A pergunta é, onde está o seu olhar? Quais são os seus focos? Aonde você está definindo as suas prioridades em relação à vida? Aonde está os seus olhos? Está o seu passado ou o seu presente? É importante a gente refletir e reconhecer a necessidade de deixar algumas coisas, de sepultar verdadeiramente algumas coisas em nossas vidas. Quantas pessoas que não conseguem romper de coisas que impedem nós de vivermos algo tão precioso, algo maravilhoso. Muitos estão perdendo por não conseguir vencer o limite do passado, mas hoje você vai vencê-lo em nome de Jesus, e em seu nome também. Queridos, tudo passa e não volta mais. A gente sabe que o tempo ele é implacável. Eu uso bastante isso. O tempo é implacável e o passado também é implacável. Por quê, querido? O tempo que perdemos, ladrão de tempo que nós perdemos, não volta mais. Passou, passou. E o passado da mesma forma, passou, passou, não volta mais. E eu preciso identificar aonde eu parei lá atrás e não consigo romper. Eu preciso resolver, vencer essa barreira. Você crê nisso? Olhar para trás é paralisar o futuro, é perder a oportunidade daquilo que está por vir na minha vida. Eu preciso
saber que olhar para trás faz com que eu valorize o passado. Dou muito valor ao passado, sendo que a única coisa do passado que serve é a experiência que nós tivemos. Olha, vivi o passado, alguma coisa, e eu tenho um aprendizado. Essa experiência do passado me trouxe um aprendizado. A única coisa boa que o passado pode nos dar é o aprendizado. O que eu aprendi para que eu não cometa os mesmos erros. O passado, ele me ensina algo, e eu preciso aprender. E muitas vezes estamos lutando contra o passado e vamos perder, porque o passado nós não tiramos ainda o ensinamento, o aprendizado dele. Queridos, quando não tiramos boas lições do passado, ficamos falando sobre ele, ficamos pondo holofote neles. Quando não conseguimos aprender nada com ele, nós ficamos paralisados no mesmo lugar. Lembra com o povo de Israel no deserto, andando em círculos. Por que andar em círculos? Porque não venceram o passado, não romperam com o passado. E muitas vezes estamos vivendo algo muito parecido, cada um com o seu passado guardado aí. É tempo de vencê-lo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Incansavelmente eu vou falar e vou citar aqui nesse ano o texto que eu adotei como texto do ano para mim. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Uma coisa eu faço. O apóstolo Paulo traz um ensinamento também voltado para esse tema, muito importante. Uma coisa eu faço, ou seja, eu não vou me paralisar. Uma coisa é fácil, ele está dizendo, eu não vou ficar parado, eu vou fazer alguma coisa. E o que ele diz aqui? Esquecendo das coisas que ficam para trás. Diga, esquecendo as coisas que ficam para trás. Aí ele diz, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Diga, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, e eu prossigo para o alvo. Eu vou insistir durante o ano todo nesse texto. E baseado, querido, em deixar de olhar para trás, em abandonar o passado, eu preciso entender. O apóstolo Paulo tinha uma vivência muito grande, ele passou por muitas situações. O apóstolo Paulo com certeza poderia citar e enumerar uma série de desafios que ele viveu, de sabores, de julgamentos, muitas coisas que ele passou. Mas ele não cita nada disso. Nada disso. Ele diz, olha, o que eu vou fazer com aquilo que me marcou no passado? O que eu vou fazer com aquilo que no passado me trouxe dor? Eu vou deixar para trás. Eu não vou olhar para trás, eu vou prosseguir para o alvo. Ele deixa claro que ele não tem compromisso com o passado. Eu preciso identificar em mim e dizer para mim mesmo, eu não tenho compromisso mais com o passado na minha vida. O nome já diz, passou, a vida segue. Então, queridos, eu não entendi. Sim, eu preciso viver o hoje. Hoje, se ouvir a voz do Senhor e não endurecer o seu coração, aqui diz Hebreus. Hoje é presente. Agora, deixar claro, você precisa deixar claro para si mesmo o abandono do passado em nome de Jesus. E é interessante que ele não ficou gastando energia com as coisas que passaram.
E nós, muitas vezes, ficamos lamentando aquilo que se foi. Pare de lamentar. Quanto mais eu lamento, quanto eu mais fico murmurando, impede para que eu possa avançar. O olhar para trás é continuar atrasado. Quem vive o passado está atrasado. Diga para alguém aí, quem vive o passado está atrasado. Está perdendo o tempo da vida. E é rejeitar viver em novidade de vida. Quem vive o passado está rejeitando viver em novidade de vida. Querido, há tantas experiências da Bíblia, mas se nós trouxermos uma que é muito evidente, falando de olhar para trás, nós vamos lembrar de quem? A mulher de Ló. Não é isso? A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Se você vê, não dá tempo de falar de toda essa passagem, mas se você olhar no capítulo 19 de Gênesis, um pouquinho antes até o 18, quando Deus chega a Abraão e diz: olha, vou destruir Sodoma e Gomorra, tamanha iniquidade, o pecado e a abominação daquele povo. Chegou diante de Deus uma cidade, um povo onde o pecado incomodou a Deus. E Deus diz: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, um intercessor, eu não sei se você intercede pela sua casa, pela sua família. Nós temos, graças a Deus, intercessores dessa comunidade. E é interessante porque ele diz: Senhor, se houver pelo menos 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor não destrói? Aí Deus fala: tudo bem, assim seja. Senhor, mas se for 40? Aí Abraão começou a ver, aquela cidade não tem poucos justos. E ele foi então de 50, ele veio a 10 pessoas. Deus, tem misericórdia, se tiver pelo menos 10 pessoas, o Senhor preserva aquele povo. Aí Deus disse: tá bom, assim seja. Não teve nem 10. Pelo contrário, o anjo chega lá e pega arrastando ainda Ló, a mulher dele, e as 2 filhas. Nem os genros vieram. A Bíblia diz que os genros não toparam. Pensa no nome esquisito, é genro. Não, amor? Não, nada contra o genro, mas é um nome que para mim não desce, entendeu? Embora respeite os genros todos aí, né? Fecha a conversa. Mas queridos, Ló foi falar com os genros. Ele falou: não, estou fora. Não aceitaram. O anjo pegou Ló, puxou e tal. Olha, vocês vão agora, Deus vai destruir nesta manhã, quando amanhecer o dia, Deus vai destruir a cidade. Corre. Só que tem uma coisa: não olhe para trás. E o que a Bíblia mostra para nós, que a mulher de Ló olhou para trás, não é isso? Virou uma estátua. Agora, aonde estão os seus olhos? Essa mulher não se desprendeu de Sodoma e Gomorra, estava dentro dela, e olhou para trás. E as consequências foi perder o futuro que Deus escolheu para ela. Ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas seu coração e seus olhos estavam lá. Ela preferiu deixar de olhar para frente, e contemplar o que Deus tinha, e olhar para trás e ver a destruição e a morte. São escolhas, muitas escolhas que nós fizemos no passado e que nós não conseguimos desprender dele. Nessa noite, querido, é tempo de você desprender o passado da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É interessante que Lucas capítulo 17, versículo 32, o próprio Senhor Jesus, presta atenção, o próprio Senhor Jesus cita a mulher de Ló. Essa mulher não tinha nem nome, né? Porque não foi dado nome a ela. Meu Deus. Mas olha, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha, fique atento, a mulher de Ló. Aquela mulher olhou para trás. Aquela mulher estava olhando para o passado e perdeu a oportunidade de viver algo tão poderoso no futuro.
Então, Jesus nesse texto, ele estava advertindo os ouvintes, se você ler você vai ver, da insensatez daquele povo, aonde eles estavam vivendo a desobediência diante do juízo de Deus. Queridos, se olharmos para Jó viveu algo tão profundo. Se eu perguntar quem quer ser Jó aqui, eu acredito que ninguém vai se dispor. Um homem que perdeu tudo, só não perdeu a vida, mas ganhou uma enfermidade. Todos desprezaram, todos o acusaram. A própria esposa diz: amaldiçoe seu Deus, e morre. E este homem manteve-se firmado na fé, não abrindo mão do Deus Todo-Poderoso. Ele tinha vida com Deus, ele tinha experiência com Deus. Era um homem de oração, era um homem de fé. E ele permaneceu inabalável diante do medo, da dúvida e tantas coisas que ele passou. E aí no capítulo 42 ele diz: Senhor, antes eu ouvia falar de Ti. Uau, um homem desses ouvia falar. Hoje meus olhos Te veem. Isso nos ensina muito. Muito nos ensina essa experiência de Jó. Esse deserto imenso que ele passou, vivendo um processo doloroso, ele diz: antes eu ouvia falar. No passado, o passado não foi de lamento para ele naquele momento. Ele diz: Senhor, antes eu ouvi falar, passado, mas hoje os meus olhos Te veem, presente. Quem entende isso? Querido, ele chega a um ponto que ele olha para Deus e diz: olha, eu imaginei, eu entendia que eu Te conhecia, mas olha, hoje a experiência que eu tive contigo me coloca numa condição que aí eu posso Te ver. Isso quer dizer o que, querido? Que muitos desertos nós passamos é para preparar para você para alcançar o melhor de Deus. Até porque, depois de tudo isso, quando ele fala do passado, ele fala do presente, Deus promove o futuro dele. O segundo estágio de Jó foi muito melhor do que o primeiro, não é isso? Muitas mais coisas Deus deu a ele. Aí todo mundo quer, né? Agora passar por aquilo que ele passou, ninguém quer. Nós não queremos. Mas o processo na vida de Jó revela no capítulo 42 que ele não ficou amargurado, decepcionado com Deus. Tudo que ele viveu, ele sepultou. Ele diz: olha, meus olhos Te veem, eu quero enxergar ao Senhor, eu quero ver o que está diante de mim. E aí destravou, querido. Destravou o passado da vida dele e alcançou a promessa de Deus. E foi um homem tão poderoso na terra. Deus promoveu Jó, e Deus quer te promover quando você abandonar o passado, em nome de Jesus. Olharmos para Josué. Josué, no capítulo 3 ou 5 de Jó, ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. O que nos ensina isso? Jó teve uma experiência com Deus poderosa depois da morte de Moisés. Deus se revelou a ele, Deus disse para ele que o que faria através dele, e que a promessa estava de pé, o que Deus prometeu vai cumprir. E ele diz para o povo: olha, santificai-vos, ou seja, hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nosso futuro. O passado ele nem tocou mais. Perdeu-se milhões de pessoas, mas ele não tocou no passado. Diz: olha, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. O que é determinante na vida dele é que ele não deu ênfase para o passado. Ele se posicionou no presente e Deus o levou à promessa. Alcançaram mais de 30 reinos. Quando Deus dá de forma superabundante. A terra da promessa alcançou mais de 30 reinos. Deus deu para eles. E só não conquistou mais porque não vem ao caso agora, né? Faltou força aí. Mas olha,
tantos desafios, e entre eles, se nós olharmos também para Abraão, o desafio de Abraão o tirou da zona de conforto. Ele estava muito bem na casa dos seus pais em Harã, estava tudo certo, mas Deus tinha algo muito maior. Deus estava disposto a separar um povo. Ele olha para Abraão e diz: olha, vai para onde eu te mostrarei. Não é isso? O que eu vou te mostrar é algo muito grande, ao ponto dele chegar no momento que diz: olha, aonde enxergar os seus olhos, eu te darei. Deus vai te dar de acordo com a sua visão. Até onde você enxergar, Deus vai te dar. Em nome de Jesus. Agora olha, se nós observarmos, olharmos para Abraão e vermos o que Deus proporcionou para esse homem, algo grande, querido, oportunidade de viver algo novo. Ele não se limitou a viver o resto dos seus dias em Harã, aonde o próprio pai não deveria estar. Terá parou em Harã, mas Abraão avançou. Se você olhar a história, você vai ver que o seu pai, o pai de Abraão, ficou vivendo o passado, porque ele perdeu o seu irmão, filho de Abraão, filho de Terá, morreu na cidade, inclusive no nome dele, de Harã. Ou seja, a dor de Terá paralisou, e ele viveu naquele lugar porque havia uma morte de um filho. Ele não superou o passado. Quem sabe algo morreu dentro de você e você precisa superar hoje, querido. Quem sabe algo você perdeu e você tem que superar hoje, agora, nesse instante. O que Deus traz para mim e para você é para agora, é para o hoje. Não abra mão de viver o que Deus tem para você hoje. Não resista à palavra do Eterno. Não resista romper com o passado. O passado não pode te oferecer nada, a não ser lamentação, tristeza, dor, pelo aquilo que se perdeu. Ei, não volta mais. Querido, Josué deixou de andar em círculo, não é isso? Um povo que andava em círculo 40 anos, lembra daquela palavra? Lamentando, chorando, murmurando. Queridos, eles viveram o passado. Um povo escolhido por Deus, 400 anos no Egito, Deus os liberta, e mais 40 anos no deserto, lamentando, murmurando. E o pior, falando para Moisés: olha, se nós estivéssemos lá no Egito, olhando para trás, lá no Egito tinha carne, lá no Egito tinha água, embora éramos escravos, mas não faltava nada. Esqueceram que nas 10 pragas Deus os livrou. Eles continuaram tendo água, continuaram tendo seus animais. Deus preservou, as pragas não atingiu o povo de Israel. Ou seja, nós temos uma memória muito curta. Nós conseguimos enxergar o passado, a dor do passado, e não conseguimos ver o que Deus está fazendo hoje na nossa vida. Se você está aqui hoje, porque Deus te trouxe hoje aqui. Eu estava orando mais cedo dizendo: Deus, aqueles que o Senhor escolheu para hoje, Deus, aqueles que o Senhor tem para hoje, que todos aqueles que o Senhor escolheu hoje estejam no nosso meio, em nome de Jesus. Até você que está assistindo agora, você não ligou de bobeira não, Deus que fez você ligar esse celular e a sua televisão, não sei, para ouvir que tem jeito. O que você precisa é vencer o passado, parar de olhar para trás. Você imagina um povo separado, um povo de Deus, um povo com promessa. Nunca se viu tanto milagre na terra, no deserto. Mesmo assim eles continuaram olhando para trás. Ei, Deus está fazendo, movendo, e nós vamos continuar olhando para trás. Pense nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Abandonar o passado fez de Abraão um vencedor, o pai de nações, amigo de Deus.
Alguém que abandona o passado passa a ser amigo de Deus. Esse homem, pai de nações. Uau! Por um dos fatos são esse: não viveu a história dos seus pais. O lamento, a dor era do pai dele, não dele. Então, ei, quem sabe você precisa parar de viver o choro dos outros. Queridos, há um texto também poderoso que eu acredito que você deveria marcar. Provérbios capítulo 4, versículo 25, ele diz: olhe sempre para frente. Diga para alguém assim: olhe sempre para frente. Isso quer dizer o quê? É para não olhar para trás, né? Que coisa mais óbvia, né? Provérbios 4, 25, querido. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. É isso que diz a Bíblia. Agora, se a Bíblia diz que eu devo olhar sempre para frente, eu estou olhando para trás, quer dizer, eu estou desobedecendo a palavra de Deus. Então viver o passado é desobedecer ao nosso Deus. E tem mais. Deus nos fez com 2 olhos frontais. Deus é o Criador de todas as coisas. Se fosse preciso, Ele fazia um olho atrás. Você não tem olho atrás. Os seus olhos são frontais. O máximo que você tem é lateralidade. Para trás, nunca. Até porque Hebreus também diz que Deus não tem compromisso com aqueles que retrocedem. Quem que retrocede, o que está fazendo? Está andando para trás. Deus não tem compromisso com aqueles que andam para trás. Quem anda para trás, quem retrocede, está vivendo o passado. E o passado precisa ser sepultado hoje em nome de Jesus. E no seu nome também. É a sua decisão. Nós precisamos parar de ficar jogando tudo para Deus. Não, se Deus quiser eu vou conseguir. Se Deus quiser eu vou perdoar. Não, se Deus quiser eu vou deixar o passado. Não, Deus quer. Não transfira a responsabilidade. 100% Deus, 100% nós. Está muito pesado, irmão? Fala, Paulinho, fala que está muito pesado. Queridos, o seu olhar define para onde você está caminhando. Não é difícil identificar. O seu olhar define o seu caminho. Preste atenção nisso. E além disso vai estabelecer aonde você vai chegar. Há outra experiência maravilhosa de 2 Crônicas capítulo 20. Eu gosto muito desse texto, que é o rei de Judá, o rei Josafá. Lembra dele? Recebe uma notícia: 3 exércitos, uma multidão vem contra ele, e ele não está preparado para isso. O seu exército naturalmente ia perder a batalha. É um rei que tem visão, que tem entendimento. Fala, não dá tempo de preparar. E o que ele faz? Ele busca ao Senhor, pregou um jejum naquele povo, e ele diz quem Deus é, ele exalta a Deus, ele manifesta a glória de Deus, e eles começam então a trazer um movimento espiritual. Penso eu que alguém falou assim: escuta, nós precisamos correr, preparar armas, nós precisamos preparar nosso soldado, o tempo que tiver, vamos trabalhar para preparar. Não, nada disso, nós vamos orar, vamos buscar a face de Deus, vamos declarar quem Ele é. Ao ponto, eu separei aqui, ao ponto dele dizer assim, capítulo 20, se eu não me engano é o 12, ele disse: em nós, dizendo, Senhor, em nós não há força para resistir essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer. Só que tem mais, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não vou citar a batalha anterior, não vou falar se ganhou, se perdeu. Os meus olhos estão em Ti, eu quero olhar para frente. E assim Deus honrou a vida do rei Josafá. Não precisaram nem levantar uma espada, não é isso?
que se levantou foi os adoradores, os levitas. Querido, enfim, tantos outros que eu não vou citar devido ao tempo, mas chegou o tempo de decidir aonde o seu olhar está focado. Chegou o tempo de você escolher viver passado ou presente. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, e que você pudesse visitar a si mesmo. Você aqui, você aí onde você estiver, visita o seu próprio interior. Olhe para si mesmo. E o quanto você está vivendo o que já passou. O quanto talvez estamos olhando para trás. As injustiças, a rejeição, o medo. Perdi uma pessoa, perdi um relacionamento, perdi dinheiro, perdi tanta coisa. Essas perdas e o lamento por elas não muda a sua vida. Pense nisso, que vai mudar a sua trajetória é o que você vai fazer com esse passado. E eu hoje desafio você a enterrar esse passado maldito em nome de Jesus. Eu creio, querido, que aquilo que impede você de romper, você não pode aceitar mais. Se é uma situação com alguém, se é uma situação financeira, relacionamentos, se é uma enfermidade, se é algo que te incomoda, que te tira a paz, aquilo que você está dormindo com aquela pessoa, levanta com a pessoa, toma café com aquela pessoa, ou aquela perda financeira, você fica lamentando aquilo que perdeu, nunca vai conseguir ganhar mais, porque fica lembrando daquilo que perdeu. O que perdeu não volta mais. É tempo de ver em novidade de vida. Nós vamos cantar. Antes de cantar, eu quero abençoar você que está na sua casa, onde você estiver, declarar em nome de Jesus que o passado não lhe pertence mais, que hoje você decide não dar mais holofotes para o passado e viver o hoje e viver a presença de Deus para que tenha um futuro brilhante em nome de Jesus.